Boa noite a todos. Estamos apresentando mais um programa Mentes Brilhantes. Este programa, ele traz conteúdos voltados para os temas de sucesso profissional, empreendedorismo, gestão e superação. Agradeço a sua audiência e te convido a estar conosco todas as quintas-feiras, às 19 horas, aqui na TV GZ. Eu sou Silvia Patriani, diretora do Grupo Patriani e mentora de grandes palestrantes, tanto nacionais como internacionais. E o nosso programa de hoje vai abordar o tema quebra de recordes e superação de limites. E para falar sobre este assunto, nós trouxemos diretamente de Florianópolis a maior autoridade, que é Luiz Roberto, o Dr. Formiga, que é um multiesportista profissional com 40 anos de aprendizado e dedicação nos mais incríveis esportes radicais do planeta. Esses esportes na água, na terra, no ar, na neve. Doutor Formiga, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui, mais uma vez, ainda mais na presença de uma pessoa tão bacana quanto você, Silvia. Muito legal, muito uma honra estar aqui. Eu que fico grata. E também temos a presença do ilustre palestrante super conceituado, Ricardo Ventura, que é coach, trainer em PNL, é terapeuta holístico, escritor, colunista e diretor do Instituto Eu Posso. Estou vendo que a mais fraquinha aqui sou eu, né? Porque todo mundo aí tem um currículo só porque fantástico. Você quer, né, dona Silvia Patriani? Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer, uma honra estar aqui do seu lado. Eu acho que se as pessoas de casa não conhecem a Silvia, deviam conhecer, porque a história dos palestrantes desse país confunde-se com a história da Silvia. Então é uma honra estar aqui com você, Silvia. Eu que agradeço, sou grata. Mas vamos conversar. Antes de mais nada, eu queria saber da onde surgiu o Dr. Formiga. Bem, o Formiga, antes do doutor, foi no começo da minha paixão pelos esportes radicais, né, esportes de ação, foi no skate. E aí aquela coisa, né, não tinha equipamentos especializados na época, também não tinha aquele fator importante, né, que é a grana para comprar essas coisas, e acabei usando um capacete de moto para ir andar numa pista de skate. E aí aquele cabeção, eu era pequenininho, magrinho, com cabeção, com capacete de moto. Foi bem na época do Formiga Atômica, aquele triônica Formiga Atômica. Nunca mais me vi livre desse apelido e vou te dizer que eu gosto dele. E o Formiga conta uma coisa legal, que ele falou assim, olha, eu assumi esse apelido quando a minha mãe me deu uma escova com a letra F. Luiz Roberto, mas quando a mãe falou assim, filho, comprei uma escova pra você, não é verdade essa história? Aí ele falou assim, pô, se a minha mãe tá me chamando de Formiga, não. Então o negócio aderiu, não tem mais jeito de separar. Exato, aí já não tem mais volta, porque já incorporou. Né? Então, quer dizer, hoje você é o Dr. Formiga. Exatamente. O doutor vem por eu ter escolhido a profissão de cirurgião dentista. Aí eu me tornei aí o dentista dos esportistas, trabalhei durante 13 anos com odontologia, continuo sendo cirurgião dentista, só que estou mais focado nos multiesportes e no conteúdo multimídia, na produção. Muito interessante. E o tema do nosso programa de hoje, que nós vamos estar conversando, abordando, é também a parte de quebra de recordes, que isso é a sua especialidade, né? Espero que você não tenha quebrado nenhum recorde quando você era dentista, né? Isso não aconteceu. Não, mas quebrei muitos ossos para quebrar todos esses recordes. Ossos, sim. Ossos, exatamente. E, na verdade, como eu fui da primeira geração a me dedicar a esses esportes, eu consegui nesses últimos 40 anos aprender bastante e desenvolver esses esportes, né? Então começou lá atrás com o skate, na qual eu fui 3 vezes campeão brasileiro, fui da primeira delegação a iniciar a participação nacional dos brasileiros no exterior. Isso foi uma época onde esses esportes não tinham tanta notoriedade, os esportes eram até de certa forma vistos com um ponto de vista, aquela coisa, aquele clichê, né? Esporte de vagabundo, aquela coisa.
mas a gente conseguiu nesses anos todos ir fomentando a imagem dos esportes radicais como uma coisa bacana, que traz principalmente qualidade de vida para as pessoas. Com certeza, com certeza. E me conta uma coisa, nessa parte também que a gente estava conversando, e eu achei assim muito interessante, a parte de que você também quebrou recordes, né, na parte de salto de paraquedas. Exatamente, né? O começo de tudo começou com o skate, mas logo depois veio a asa delta, que eu bati 3 recordes sul-americanos de distância, voando, saindo do lugar, indo em direção ao desconhecido, né? Buscando quilômetros, né? Era um papaquilometragem, né? Mas eu preciso entregar, Silvia. Quando ele fala saltei pro desconhecido e tudo mais, como você perguntou do salto de paraquedas, eu tenho que falar pro Formiga contar essa história, porque é muito louca essa história. Quando ele salta de Atibaia, não é isso? Ou Bragança? Bragança? De Atibaia. De Atibaia. Ele salta de Atibaia, e aí, quantos anos você tinha? Você já sabe a história que eu vou contar. 18 anos. 18 anos, me salta de Atibaia, e aí, peguei uma térmica. Então o pessoal de casa, de repente, não sabe, quando você pega uma térmica, é o que faz a sustentação. Sim. Então não é que você salta e cai, né? Você salta e vai pegando e vai indo. Ele, eu quero um pouquinho mais, quero um pouquinho mais. E aonde você parou? Logo aqui. Passei aqui logo em cima. Aqui, né? Passou aqui em cima. Aqui em cima, na Avenida Paulista, desci a Brigadeiro Luiz Antônio e pousei no Parque do Ibirapuera, Silvia. O cara me sai de Atibaia e aí vai pegando uma térmica, viu lá o Play Center, né? Começou aquela muvuca na Marginal, aí mais uma térmica, aí me passa por cima da Avenida Paulista. Eu acho que ninguém nunca fez isso. Só ele para fazer essas loucuras. Né? Quase que ele acabou pousando com aquele capacete dele lá no aeroporto de Congonhas. É um OVNI. Mas enfim, né? Essa questão da quebra de recordes, né? É uma coisa muito bacana, porque é diferente da competição, né? Uma coisa é ser campeão brasileiro de skate e tal, mas, por exemplo, você buscar o recorde, às vezes tem um trabalho de equipe envolvido, é muito gostoso isso. E no voo livre, eu consegui ser campeão brasileiro de acrobacia, bati 3 recordes sul-americanos de distância em asa delta. No snowboard, eu consegui estabelecer um recorde de altitude no surf na neve, né? Lembra da pranchinha na neve? Subindo um vulcão no deserto do Atacama, 5.700 metros de altitude. Enfim, nesses esportes, também no surf de ondas gigantes, a gente conseguiu produzir uma equipe, nós conseguimos achar uma onda incrível, muito grande, muito forte. E mais uma vez eu fui agraciado lá por um momento legal e bati um recorde também. Foi a primeira onda acima de 25 pés registrada no Brasil, né? Entende-se 7,5 metros de altura. É altura. E assim a gente vem sempre buscando o pioneirismo, a dedicação, a seriedade, principalmente para mostrar para todo mundo que esses esportes são coisa séria e que tem muita competência para a gente. E a Silvia tinha te perguntado dos paraquedas, do paraquedas, que é isso. Que na verdade você foi no Sky. Tá certo. Estou sabendo de uma história aí que tem a ver com essa história aqui de São Paulo, que ele falou. Primeiro eu voei de asa delta, vi aqueles prédios todos de cima. Depois, quando eu comecei pioneiramente a saltar de sky surf, que é o surf mais veloz do planeta, a 300 km por hora, saltando de um avião, deixando a queda livre, sustentar a prancha no pé, né? Uma prancha, como se fosse uma prancha de skate grande nos seus pés. Exatamente. Eu pensei, poxa, nada mais espetacular do que saltar sobre a cidade de São Paulo e prolongar esse tempo de queda livre, porque afinal de contas é a parte boa. A hora que abre o paraquedas, praticamente acaba aquele clímax, né? E realmente a gente fez um salto, contrariando todas as possibilidades, né? Era não para cá, não para lá, e depois de 2 anos de insistência, eu consegui saltar em cima de São Paulo a 7.600 metros. Foi um recorde estabelecido, porque ninguém tentou repetir, né? Acho que ninguém essa vai. façanha. No mundo. No mundo. É uma coisa que realmente tudo conspirou a favor, né? Até a gente conseguir a autorização, que era o mais difícil de tudo. Hein? Porque teve que parar o tráfego aéreo durante mais de 10 minutos. Imagina, parar o tráfego aéreo pro cara pular
fazer lá para as pessoas da época, uma loucura. O espaço aéreo mais concorrido que é o de São Paulo. De São né? Paulo. Exatamente. Então nunca fizeram, nunca pararam o espaço aéreo de lugar nenhum. Só o Era- Bin Laden, né? era fazer- Fora o Formiga, o Bin Laden parou o espaço aéreo. Foram os dois no mundo que pararam. Vamos parar o espaço aéreo, ninguém voa hoje. E foi o que esse menino fez. Desceu que nem uma bomba. Foi espetacular. Olha só. Agora me fala uma coisa, Formiga. Quando você tem um projeto, aí que você se torna um vendedor. Primeiro você tem que planejar, correr riscos, né? Calcular esses riscos, atrás de patrocinador, vender essa ideia. E você está sempre... um dos seus patrocinadores também é a de esportes, não é? Que você Spy. que você pega também os seus produtos e depois joga nesse canal de esporte, né? Conta pra gente como que é hoje no Brasil você ser um esportista e correr atrás de patrocínio. Bom, isso é muito difícil, né? A grande dificuldade é você conseguir ter patrocínio. Eu desenvolvi uma técnica, um negócio lá atrás, que era justamente produzir conteúdo. E fizemos pioneiramente, né, cara? Eu dirigi durante 15 anos o Extreme TV, que foi o primeiro programa da televisão brasileira. Dirigiu e apresentou, né? Exatamente, fazia tudo. Era feito por uma pessoa só, e naquele tempo, jornalista que fazia televisão, não tinha esportista. Locutor era o locutor, não era o esportista locutor. Então, quer dizer, o cinegrafista não era o esportista que era o cinegrafista. E eu consegui reunir todas essas habilidades e todas as fases da construção de um programa, começando no telefone pela produção, até a edição e finalização. E isso foi realmente uma forma que eu consegui para viabilizar coisas legais, porque só do patrocínio fica muito difícil. Então, quer dizer, a profissionalização desses esportes vai além do você falar, olha, eu sou bom pra caramba e vou fazer determinado projeto. Eu acho que a criatividade, o vale tudo para executar um grande projeto, começa com a motivação, né? Isso é coisa que essas competências relacionadas aí ao mundo corporativo, o especialista aqui pode falar mais do que eu. Sim, e é isso que eu quero perguntar. Ricardo, você hoje viu muita semelhança no trabalho do Formiga, né? No planejar, no correr risco, né, de ir atrás, com o mundo corporativo. Hoje as empresas também passam pela mesma situação. Né? E como que você vê esse trabalho e como que você leva para as empresas? Olha, foi muito engraçado, porque o que acontece? Eu tenho lá um produto que é para pessoa que quer palestrar, se tornar um palestrante, um treinador interno, e aí bate na porta lá um tal de Luiz Roberto, né? Luiz Roberto. E aí ele não falou quem ele era, nada, não alertou nada, e fez o treinamento. E começou a apresentar, e no último dia que faz a apresentação livre, ele fez a apresentação justamente da vida dele. E aí, a cada lance que ele contava, acendia uma luzinha na minha cabeça. Eu falei assim, cara, mas isso tem tudo a ver com motivação. Por exemplo, a parte do skate, aquilo que fez ele ir atrás, correr os riscos, adaptar. Por exemplo, ele não tinha equipamento de segurança, mas eu queria estar ali. É a frase muito, muito marcante, eu queria estar ali. Então, esse lance mesmo que ele acabou de falar, de tipo, eu não batia só na porta e falava, me dá uma grana. Eu batia na porta e dizia, olha, eu vou catar tua marca, eu vou botar tua marca no maior pico que existe no mundo, Exatamente. Vou botar lá o seu produto, vou filmar. Então ele carregava, agregava valor. E aí quando eu vi aquilo, todos os lances da vida dele, né, que daqui a pouco ele vai contar mais, eu falei assim, Formiga, você precisa contar isso pro mundo. E aí a gente fez essa parceria, onde ele conta as histórias da vida dele, que são reais. Isso que eu acho fantástico, Silvio. Sabe por quê? Normalmente a gente fala assim, o fulano de tal que é europeu, fulano de tal que é americano, fulano de tal que... E fala do fulano. Primeiro, o cara é brasileiro. Único no mundo que faz o que ele faz. E segundo, é o próprio autor das façanhas falando. Sim.
Isso que eu acho muito legal. Então na palestra a gente fala sobre motivação, resiliência, proatividade, o tal de correr os riscos, mensurar, o momento de tirar o pé. Várias vezes ele tirou o pé. Sim, lógico. É que nem eu falo assim, às vezes eu penso assim, no início eu falava assim, o Formiga tá vivo por sorte, porque não é possível, né? Tipo assim, não é possível. Aí depois eu percebi que não. Porque ele arrisca, ele vai para cima, ele mete as caras, mas ele tem consciência até aonde ele pode ir. Exatamente. A busca do conhecimento, né? O aprendizado diário. Cada uma dessas atividades demora de 5, às vezes 10 anos para você se tornar uma pessoa realmente saber o que está falando, o que está fazendo. E você acumular conhecimento em todas elas é muito interessante, porque você acaba puxando uma ideia, uma técnica daqui, aplicando. É o cross sports. Então, na verdade, se você for ver com o ambiente corporativo, tudo o que você faz para conquistar um objetivo, bater um recorde, é aplicável no cotidiano das pessoas. Exato. Isso que é legal, que a nossa parceria mostra bem isso. Então é uma forma divertida, uma forma colorida, uma forma adrenada, que faz o coração bater, mas assim, no fundo, somos todos iguais. Com certeza. Sabe, não tem, ele faz coisas incríveis, também só ele, eu não quero nem pensar. Não, se eu posso, você pode. Por aí outra. E no Inclusive, Brasil, nós vamos mergulhar junto, hein? E no Brasil, empreendedor, empresário, tem que ser maluco. O cara tem que se adaptar. O cara tem que correr risco, o cara tem que quebrar os recordes, se superar, tem que fazer o cross information, ou seja, você pegar informações de vários lugares diferentes para você botar no teu negócio. Então tinha tudo a ver. E a gente fez essa palestra quebrando recordes e superando limites. Porque fazendo uma analogia, hoje o que as pessoas falam, os empresários estão sempre falando, é o negócio da crise. Então, se você leva para o lado do esporte, é aquela onda que você pega, que arrebenta em cima de você, ou logo você vê assim, nossa, isso aqui não vai dar certo, o que eu tenho que fazer? Né? Então, o empresário também tem que ter esse jogo de cintura, ir para outros caminhos. Eu acho que tem duas coisas, né? Uma, o que você tem que fazer e o que você não pode fazer. É muito importante, né? Exatamente. Porque assim, nesses esportes tem coisas assim, que você fizer, amigo, você vai ficar em maus lençóis, né? Então, os dois pontos de vista são super utilizáveis, que eu te falo, não só no mundo corporativo, mas assim, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tem muita coisa que a gente busca. A primeira coisa, né, que começa mesmo, é com o planejamento, quer dizer, com a motivação, alguma coisa que você tenha esse motivo, né, para fazer. Mas assim, pensando, talvez uma competência que todo mundo tem que ter no mundo corporativo, que é a comunicação, é a coisa mais antiga, o cara já escrevia lá nas paredes há 3.000 anos atrás. Nesses esportes tem comunicação que a gente faz só de olhar, você não pode gritar a 300 km por hora, ei, agora vai pra cá, é tudo aqui, ó, sabe? Então errado, são formas de se comunicar muito bacana, né, que a gente acaba levando aí para a questão motivacional e também para a corporativa. Que bom. Pessoal, eu acho que vocês, como eu, tá adorando esse bate-papo aqui, que a gente está aprendendo bastante. Nós vamos entrar agora no nosso intervalo e na volta tem muito mais coisas aí, tem até segredos de novos projetos, tá bom? Vou contar. Fique aí, aguarde a gente.